Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, quinto domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando da celebração do Tríduo Pascal, dos grandes mistérios que movem a nossa fé cristã. Assim precisamos realmente olharmos para o nosso coração de modo ainda mais profundo, de modo mais contínuo neste tempo intenso e forte de penitência que é a Quaresma. A palavra de Deus nos leva exatamente a desejar termos um coração semelhante ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus. A primeira leitura, retirada do livro de Jeremias, nos coloca a proposta de Deus de uma nova aliança. Sim, uma nova aliança com o seu povo. Uma nova aliança não celebrada mais em tábuas, escrita em tábuas de pedra, mas uma nova aliança cujas leis estarão impressas em nossas entranhas e em nosso interior. Serão gravadas em nosso coração. E com esta imagem, Jeremias nos mostra claramente a vontade de Deus, e aqui encontramos uma promessa, que a lei do Senhor estará dentro de nós, para que assim possamos vivê-la, praticá-la com toda a fidelidade. Esta fidelidade nos mostra Jesus como viver, porque também chegou o momento, isso nos aponta o Evangelho de João no capítulo 12, em que chegou a hora, o momento no qual o Senhor deveria seguir a vontade do Pai e os propósitos para o qual Ele veio até nós. Deus que se fez homem, veio para nos libertar, veio para nos salvar. Mais uma vez o Senhor diz que será erguido para atrair muitos a Ele. Vimos isso na semana passada, como a serpente erguida por Moisés no deserto, assim o Senhor também foi erguido no madeiro da cruz, exatamente para que nos voltássemos para Ele e tivéssemos curado em nossos corações a raiz de todo o pecado e de todo o mal. Querido irmão e irmã, é ali, aos pés da cruz, que se concretiza essa profecia que nós ouvimos em Jeremias. Ali o Senhor estabelece a sua nova lei, dando-nos o seu Espírito, perdoando os nossos pecados, para que em Cristo possamos viver como filhos e filhas amados por Deus. E um filho e uma filha que se sente amado e que ama da mesma forma o Pai, na sua medida em que ama com o coração humano, nós somos chamados a sermos fiéis como o Senhor foi fiel. Viver essa fidelidade, para viver essa felicidade, devemos viver como Jesus, cumprindo os propósitos para os quais o Pai nos criou. Não fomos criados para nós mesmos, mas para cumprir um propósito, uma missão. É isso que o Senhor nos diz ao falar do grão de trigo. Um grão de trigo que, lançado à terra, se não morre, ele não pode gerar frutos. Aquele que retém a vida para si, este perde a sua vida. Mas quem doa a sua vida, este irá alcançar a vida eterna. Em João, no capítulo 12, nos encontramos exatamente diante desta situação, convidados a darmos fruto, e muitos frutos, frutos em abundância. Não nos deixarmos que o apego à nossa vida destrua em nós o projeto, o propósito para o qual o Pai nos criou. E o Pai nos cria exatamente para que tenhamos em seu Filho o caminho de salvação. O Senhor que nos dá o seu Espírito, para que tenhamos o coração de filhos e filhas. E o Senhor Jesus mesmo nos mostra, e assim revela a todo batizado, se realmente estamos vivendo ou não como filhos e filhas de Deus. O Senhor diz que chegou a sua hora. O Senhor deseja glorificar o Pai. E aqui Ele não procura a sua própria glória, mas a glória do Pai. Cumprir a vontade do Pai. Não a sua autorrealização, mas uma grande expressão de autotranscendência. Jesus saindo de si, saindo do céu, saindo da sua condição favorável de homem-Deus, para se deixar conduzir até a cruz, assim morrendo, nos conceder a graça da vida eterna. Nós temos ainda na segunda leitura, na carta aos Hebreus, o autor nos colocando como Jesus viveu a sua vida em preces e em súplicas. O Senhor mesmo vai dizer que a sua hora, Ele havia se preparado para aquela hora no qual Ele daria a vida por nós. E assim também o Senhor nos mostra como devemos viver nossas vidas nos momentos difíceis. O Filho de Deus passou por momentos difíceis e assim também nós haveremos de passar. E como devemos passar os momentos difíceis? Como o Filho de Deus passou, orando e suplicando,
em tudo isso aprendendo o que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos mostrou como nós devemos obedecer a Deus, obedecer ao Pai. Obedecer à vontade do Pai e fazer a vontade do Pai assim como Ele o fez. É desta forma que, nos entregando a Deus, nós podemos descobrir exatamente tudo aquilo pelo qual Deus nos criou, tudo aquilo para o qual Deus nos fez, para cumprir um propósito, para realizar uma missão. Que neste tempo de Quaresma, ainda um tempo que nos falta até as celebrações do mistério pascal, do tríduo pascal, que o Senhor nos dê a condição de realmente olharmos para dentro do nosso coração e vermos que não há desculpa para seguirmos os passos do Senhor, dar a nossa vida como Ele deu, e como trigo, como grão de trigo, morrer para darmos fruto. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Criai em mim um coração que seja puro.